então é ser salvo, para que a salvação pudesse chegar para todos nós. Antes mesmo de tudo, de avançarmos com o nosso estudo, né, o Evangelho Eterno no livro de Levíticos, eu quero ler aqui uma cita que a irmã White faz menção. O livro FEG é o quê? FEG. Alguém sabe aí? FEG. Prontos, mas está aqui. FEG 238 diz assim: os rituais do santuário israelita era o evangelho em figura. Prestemos atenção. Os rituais do santuário israelita era o evangelho em figura. Uma apresentação do cristianismo que deveria se expandir à medida que a mente das pessoas fosse compreendendo a luz espiritual. Levemos aqui em consideração o que a irmã está falando. Ela está nos dizer que quando a gente vai no Antigo Testamento, especialmente, né, os livros que falam muito de ritual, que Moisés estava recebendo por parte do Senhor, aqueles rituais do santuário, a irmã White está nos dizendo aqui que era o evangelho em figura. O evangelho eterno estava lá pintado em todos aqueles rituais que a gente pode ler na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. E aqui ela continua dizendo que é uma apresentação do cristianismo que deveria se expandir à medida que a mente das pessoas fosse compreendendo a luz espiritual. Um outro, porém, aqui diz assim, uma outra cita da irmã White, o livro ST, 29 de 7 de 1886, diz assim: o Evangelho de Cristo reflete glória sobre a era judaica. Então, o Evangelho de Cristo, né, que é o poder de Deus para salvar o Evangelho, esse Evangelho que é Cristo, o Evangelho de Cristo, reflete glória sobre a era judaica, esparge luz sobre todo o sistema judaico e dá significação à lei que? A lei cerimonial. Todas as cerimônias da lei judaica eram proféticas, tipificação de mistérios no plano da redenção. Pensem aqui comigo. A irmã White está dizendo que todas as cerimônias da lei judaica eram proféticas. Ao lermos uma cerimônia lá na lei judaica, devemos olhar agora com olhos espirituais e saber que ali existe uma profecia, né? Uma profecia, eram proféticas, tipificação do mistério no plano da redenção. Todos aqueles sacrifícios tinham uma profecia que apresentavam os mistérios, né, do plano da redenção. Isso é muito maravilhoso. Por isso que nós deveríamos ter mais tempo para estudar a respeito do Antigo Testamento, de forma especial, esses livros que falam das cerimônias em Israel, porque contém informações maravilhosas do plano da redenção e do Evangelho e do Evangelho eterno. Pois é, então eu quero avançar com os irmãos. Vamos começar a abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, o capítulo 3. Gênesis, o capítulo 3, o versículo 5. Vemos só o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Gênesis 3, versículo 5. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrir-se-vos-ão os vossos quem? Os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o quê? E o mal. Satanás, a serpente, quando estava confabulando com a mulher, conversando com a mulher, abrindo aquele caminho para levar o santo par em desobediência, uma das palavras, dos meios que Satanás usou no seu engano, é esse texto que a gente está a ler aqui. Satanás disse à mulher que Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O ponto que eu quero pegar aqui é esta que Satanás diz: sabendo o bem e o quê? O bem e o mal. Queridos, a irmã White, ela diz que nunca foi da vontade de Deus que a raça humana conhecesse o quê? O mal. Nunca foi da vontade de Deus.
o plano original de Deus, o plano ideal de Deus para com a raça humana, é de que a família humana, a raça humana conhecesse unicamente o quê? Unicamente o bem. Nunca deveriam conhecer o mal. Não estava no plano de Deus. Logo, o engano que Satanás vai trazer para os nossos pais é de que eles deveriam conhecer tanto o bem quanto o mal. E isto foi apresentado a Eva como se fosse alguma coisa maravilhosa. E Eva ficou encantada com o discurso que a serpente ou Satanás estava dando. Mas vejamos só, quando o homem caiu, quando a raça humana caiu, as coisas tornaram-se complicadas. E nós todos sabemos, a lei de Satanás, em outras palavras, foi imprensa também onde? No coração humano. Porque o ser humano, ao ser criado, em toda a constituição física, né? Mente, o coração, as artérias, as veias, cada célula, tem a assinatura de quem? A assinatura de Deus, a marca de Deus. E o nosso corpo, ou a natureza, ela funciona, trabalha de acordo às leis estabelecidas pelo próprio quem? Pelo próprio Deus. E Satanás, no princípio, ele procurou frustrar isto. E o pecado, ao penetrar, uma outra semente, então, surgiu, então, como se fosse uma nova ordem, que é contrária à ordem do quê? A ordem da natureza humana. Isso aconteceu. Isso é uma realidade de hoje. Isso se verificou não só no homem, mas inclusive na própria natureza. Nós, quando estudamos o espírito de profecia, nós percebemos, tanto a Bíblia quanto o espírito de profecia, que desde que o pecado entrou, as coisas começaram a quê? A mudar. Onde se via a assinatura de Deus, também agora vê-se a assinatura de quem? A assinatura de Satanás. A natureza que era tão perfeita e tão bela, que estava intimamente em harmonia com o plano de Deus, desde a queda começou a mostrar desarmonia. Onde simplesmente crescia a flor, agora também cresce o quê? Espinhos e cardos. Né? As árvores que eram eretas, completamente firmes, agora elas vão mostrando deslize. E um conjunto de coisas começou a surgir. Então, só que quando a gente estuda, o estudo que vamos ter então nessa tarde, ao vermos o Evangelho em Levítico, nós vamos perceber aqui um detalhe muito especial que o Senhor, ele então transmite para nós. Eu quero levar-vos novamente ao livro de Êxodo, antes de chegarmos ao Levítico. Êxodos, o capítulo 25, vamos para Êxodo capítulo 25, o versículo 8. É um texto bem conhecido. Vejamos o que a palavra do Senhor aqui diz. Êxodo 25, o versículo 8. E diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio de quem? Habitarei no meio deles. Queridos, quando o Senhor apareceu a Moisés e lhe disse que me faça um santuário, o objetivo do Senhor era de quê? Habitar no meio de quem? No meio do acampamento de Israel. Desde sempre, desde a queda, nós ao lermos devagar a Bíblia, vamos perceber que sempre o plano de Deus, o objetivo de Deus, é de que a raça humana que estava em pecado não pudesse ser deixada aqui, alheia, além. O Senhor sempre, o desejo dele foi de estar, para que ele estar no acampamento, no meio de Israel, pudesse expandir luz a todos quem? A toda aquela nação, de modo a que conhecessem o caminho da salvação. Levem em consideração esse detalhe, porque depois vamos voltar aqui. Então vamos agora para o livro de Levíticos. Eu quero, a partir da experiência que o Senhor nos ensina aqui, mostrar alguma coisa muito maravilhosa. O Evangelho eterno no livro de Levítico. Vamos pegar o capítulo 13. O capítulo 13 do livro de Levítico. No capítulo 13 do livro de Levítico, nós vamos encontrar as leis acerca do quê? Da praga e do quê? E da lepra. Prestemos muito bem atenção. As leis acerca da praga e da lepra. Considerem aqui, se o Senhor em Êxodo 25, versículo 8, diz que me faça um santuário, com o objetivo de que eu habite
no vosso meio. Mais tarde o Senhor foi instruindo de que no acampamento, né, de Israel não deveria existir nada de quê? Nada de imundo. Tudo que fosse imundícia não deveria ser tolerado naquele acampamento, deve ser afastado. E uma das questões que o Senhor não deixou com que tivesse no acampamento seriam pessoas que estivessem afetados com as N pragas ou as lepras que existiam naquele preciso momento, naquele tempo. E aqui o Senhor quer transmitir uma mensagem muito especial, conforme a irmã Aike nos explicou, né? Ela tipifica lições especiais do plano do quê? Do plano da redenção. Então vamos pegar do versículo 1. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão o quem? O sacerdote, ou a um dos seus filhos, os quem? Os sacerdotes. Versículo 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, seu pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua quê? Da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará por quê? Por imundo. Então levemos aqui. Nós já estudamos, já lemos muitas das vezes esses pormenores, mas talvez nunca entendemos, né? O porquê que o Senhor permitia isso aqui. Vem só. Então, no acampamento de Israel, lá onde o Senhor estabeleceu, né, a sua tenda, para estar no acampamento de Israel, onde ele deveria ser o supremo e que por meio do santuário deveria irradiar luz para a instrução daquela nação, de modo a que eles conheçam mais e mais o caminho da salvação, o Senhor não permitia. A instrução que ele deu é de que, se porventura um homem ou mulher tiver inchação ou pústula ou empola branca na sua pele, na sua carne, e isso for identificado como sendo uma lepra, o que deveria acontecer é que este indivíduo deveria ser encaminhado a quem? A Arão ou a um quem? A um sacerdote. O sacerdote era o responsável de fazer o quê? A avaliação daquela situação, para verificar se verdadeiramente era uma lepra ou quê? Ou não. E confirmado, né, que aquela questão era, na verdade, uma praga de lepra, o sacerdote, quando verificasse, deveria declará-lo como quem? Como imundo. Vocês podem estudar, né, todo o capítulo 13. Tem eles, tipos de pragas e lepra que vocês vão encontrar aqui. Mas eu quero pular agora para o versículo 30, o versículo 34. Mas antes vamos continuar com o versículo 4, só para termos um pouco mais de contexto aqui. Diz assim: mas se a êmpola na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por quantos dias? Por 7 dias. Se o sacerdote, porventura, ao fazer a avaliação, e não se verificar profundidade ou pelos, e aquilo não se tornou branco, então ele vai encerrar, vai deixar mais ainda 7 dias para avaliar no final do quê? Dos 7 dias, do versículo 5. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E abaixo nós vamos encontrar que, se no final de tudo se verificar que não é praga, então ele estaria livre, mas se não, ele deveria ser isolado. Que nos diz aqui o versículo 40, o versículo 45, que eu quero tomar aqui a leitura. Vamos começar no versículo 33, melhor. Versículo 33 diz assim: depois
o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, que também é um tipo de praga, a tinha. E eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo e lavará os seus vestidos e será quê? E será limpo, ok? Então vamos ver. Porventura, se declarar que o indivíduo tem lepra, vamos ver aqui o que está no versículo 43. Diz assim: havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, 44, leproso é aquele quem? É aquele homem. Imundo é que? Imundo está. O sacerdote o declarará totalmente, por quê? Por imundo na sua cabeça tem a sua quê? A sua praga. Então vemos agora o que deveria acontecer quando se confirmasse que verdadeiramente o indivíduo tem praga. Deveria acontecer que está no versículo 45 e 46. Diz assim: também os vestidos do leproso em quem está praga serão quê? Serão rasgados, e a sua cabeça será quê? Será descoberta, e cobrirá o beiço superior e clamará: imundo, imundo. Estamos juntos? Vou repetir aqui. Quando se verificasse ou se confirmasse que o indivíduo verdadeiramente tem lepra ou praga, o que deveria acontecer é que a primeira coisa é que os vestidos do leproso deveriam ser quê? Ou devem ser quê? Rasgados. Primeiro ponto. Os vestidos devem ser rasgados, né? E um outro pormenor é que ele deveria descobrir a sua cabeça e deveria cobrir o beiço. Beiço é essa parte dos lábios, né? Superior. E clamará: imundo, imundo. Agora vemos o versículo 46. Diz assim: todos os dias em que a praga estiver nele, será que? Será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do quê? Fora do arraial. Então, queridos, isso aqui é o que acontecia lá no acampamento de Israel. Quando se verificasse que o indivíduo está leproso, as suas vestes devem ser rotas, deve-se declarar 2 vezes imundo, imundo, e onde ele quer que passasse, de modo a não ter contato com ninguém, ou ninguém o tocasse, ele poderia também clamar: imundo, imundo. E a Bíblia aqui nos diz que esse indivíduo imundo deveria habitar quê? Deveria habitar só. E a sua habitação será fora do quê? Fora do arraial. Estamos juntos assim? Perfeito. Queridos, nós conseguimos ou podemos ler aqui assuntos muito especiais ligados com a nossa triste história. Assuntos ligados com a nossa triste história. A Bíblia, quando nos fala, por exemplo, aqui de praga, lepra, é um sinônimo de quê, em outras palavras? Pecado. De pecado. Sinônimo de pecado, lepra. Essas pragas é um sinônimo de pecado no nosso contexto atual. Mas agora vejamos só, vamos ler de novo a experiência e fazer a ligação com a queda do homem e a história da redenção. Vamos então em conjunto ver aqui. Vê só. Se nós conseguimos aqui examinar que praga, né, esse conjunto aqui, é um símbolo de pecado, lepra, o que nós devemos aqui saber em consideração é o quê? O versículo 45, ela nos remete no livro de Gênesis. O versículo 45 e 46 nos leva justamente ao livro de Gênesis. Se os irmãos prestarem muito bem atenção, depois de se declarar ou se confirmar que o indivíduo estava com praga de lepra, a primeira coisa que deveria acontecer é que as vestes desse indivíduo deveriam ser quê? Rotas. Vamos ver o que aconteceu então quando o pecado entrou pela primeira vez na terra. Gênesis o capítulo 3. Gênesis o capítulo 3, o versículo 7. Acho que você prestar atenção, né? Não pega sono aí. Gênesis, o capítulo 3, o versículo 7. Vejamos o que aconteceu quando os nossos pais caíram em pecado. Aqui diz assim:
Então foram abertos os olhos de quem? Os olhos de ambos, e conheceram que estavam quê? Estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si o quê? Aventais. Queridos, o que aconteceu quando os nossos pais entraram em pecado é como se fosse que a lepra foi identificada na raça quem? Na raça humana. E a primeira coisa que se percebeu é que o que acontecia com o leproso também aconteceu com quem? Com os nossos pais. Eles perceberam que estavam quê? Nus. Ou então, em outras palavras, aquela glória, aquela vestimenta gloriosa que os cobriu, mediante a entrada do pecado, fez o quê? Desapareceu. Estamos assim a perceber? A roupa dos nossos pais sumiu, desapareceu. Que é lá no livro de Levítico apresentado que quando o indivíduo fosse identificado com lepra, as suas vestes deveriam ser quê? Deveriam ser rotas. E Adão e a sua esposa perceberam que estavam quê? Que estavam nus. Porque eles perderam aquela vestes original que o Senhor havia lhes quê? Havia lhes concedido. Esse é o primeiro pormenor. Vejamos o segundo pormenor. O segundo pormenor é que o leproso, ele deveria ser declarado que imundo. Aqui tem uma dupla imundície. Imundo, imundo. E quando então for declarado imundo, versículo 46, diz que todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do quem? Será fora do arraial. Vamos de novo voltar em Gênesis para ver o que aconteceu então depois que os nossos pais foram declarados que imundos quando a lepra do pecado lhes atuou. O primeiro pormenor que nós identificamos aqui é que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam as vestimentas como quem? Como leprosos. O segundo pormenor é que o leproso ele deveria ser expulso do arraial e viver fora do mesmo quem? Fora do mesmo arraial. Se nós lermos em Gênesis 3, o versículo 23, vamos perceber aqui esse detalhe que nos diz assim. Gênesis 3, 23, a palavra do Senhor diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora de quem? Fora do jardim do Éden, para lavrar o quê? Para lavrar a terra de que fora quê? De que fora tomado. Estamos a ver aqui em conjuntos o paralelo. Então, o leproso ao ser expulso estar fora do arraial, a mesma experiência os nossos pais fizeram o quê? Experimentaram. Porque eles estavam aonde? Estavam no jardim do Éden. Estavam no jardim do Éden. E com a entronização do pecado, não só perderam as vestimentas original, mas também eles foram expulsos do quem? Do seu lar quê? O seu lar edêmico. Foram lançados. Tentem aqui imaginar alguém na tua família e vivendo no momento dessa experiência de Israel, e eu, depois de ser examinado, for identificado com uma lepra. O que deveria acontecer nesse momento? Como é que a minha família poderia estar? Era um momento muito triste para um leproso, o ter que ser declarado imundo, e ser pegado, colocado o quê? Fora do quem? Fora do arraial. A mesma experiência que talvez aquelas famílias vivenciaram ao perceber que um dos seus irmãos, do seu pai, mãe ou tio ou membro da família estava imundo, aquela tristeza, o universo inteiro fez que? Experimentou. Quando Adão e Eva tinham que carregar a sua esposa e expulsos do Éden, eles saíam. Para os anjos, era um momento de muita tristeza. De muita tristeza. Adão agora tinha que sair do lugar em que o Senhor os havia colocado. Tinha que perder as vestimentas original que o Senhor havia lhes concedido, vestidos de glória. E tinham agora que estar fora do quem? Fora do Éden. Fora do Éden. Só que o Evangelho no livro de Levítico, mediante a experiência do leproso, ela não termina unicamente de que o leproso tinha que ser expulso. O mesmo Evangelho ele vai continuar no capítulo 14, que existia uma esperança para quem? Para o leproso. Existia esperança para o leproso. Então vamos para o capítulo 14,
Vamos agora considerar desde o versículo 1 em diante. Vejamos o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Levítico, capítulo 14, o versículo 1 diz assim: a lei do leproso depois de sarado. Amém. O leproso pode ser sarado. O testemunho avança dizendo: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua quê? No dia da sua purificação. Será levado a quem? Ao sacerdote. A primeira coisa é que quando chega o dia em que o leproso deve ser considerado limpo ou ainda imundo, ele deve ir de novo, ou então o sacerdote deve ir de novo ao encontro de quem? Ao encontro do leproso. Não acontecia que o leproso é que vai diante do sacerdote. Não. Mas o sacerdote é que saía e, visitava aquele indivíduo que anteriormente foi declarado o quê? Imundo. Então vejamos aqui o versículo 3. E o sacerdote sairá fora do quem? Sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, 4, então o sacerdote ordenará por aquele que se houver de purificar, que se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também um sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro, sobre águas que? Águas vivas. Estamos? Águas vivas. Versículo 6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. Vejamos o versículo 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá quantas vezes? Espargirá 7 vezes. Então declarará por quê? Por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Versículo 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará os seus quem? Lavará os seus vestidos, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da tenda por quantos dias? Por 7 dias, queridos. Essa é a lei da purificação. Vamos aqui em conjunto explorar lições maravilhosas que têm que ver com a nossa triste história. Então, depois do capítulo 13 nos apresentar o que deveria acontecer com o leproso, e nós já vimos o paralelo com a queda, né, dos nossos primeiros pais. Felizmente, o capítulo 14, ela indica que existia uma esperança para o leproso. Existia uma esperança para o leproso. E a esperança é esta: que quando passassem quantos dias o leproso deveria ser visitado? 7. 7 dias. O leproso deveria ser visitado ao sétimo dia. Então, desde o momento em que ele é expulso, ele fica fora do arraial durante 7 dias. E 6 dias, no 7º dia, o sacerdote poderia o quê? Poderia o visitar. E o testemunho, ele está a nos dizer que o sacerdote ele vai sair do arraial e ele vai verificar se verdadeiramente a praga está sarada. E a notícia maravilhosa que a gente lê aqui é que quando se verificar que ele está verdadeiramente curado, a coisa que deveria se fazer é que ele deveria ter uma denotação que verdadeiramente está purificado, e uma das coisas que deveria fazer é lavar os seus quem? Os seus vestidos. Juntos assim? Aquele vestido que a princípio foi roto, fora, talvez ao entrar de novo, a coisa que deveria fazer é pegar novas vestimentas, lavadas, limpas, para que ele pudesse usar de quê? Para que ele pudesse usar de novo. Amigos, nós ao lermos a história, né, da criação do mundo, nós conseguimos aqui também compreender que o Senhor, ele fez os seus ciclos, colocou ciclos sobre a natureza, né, que os tempos e as leis que governam a natureza, o nosso mundo e muito mais.
O número 7, conforme nós todos sabemos, é um número muito profético, todos nós sabemos. A Bíblia fala de muitos 7, 7, 7, 7, o quê? 7, 7, 7. O primeiro 7 que a gente vai encontrar na Bíblia é a semana, né, da criação, 6, 7 dias. E se nós percebemos aqui, é como se fosse que o Senhor, ao conceder o sábado, é como se fosse uma pequena instrução ou denotação daquilo que deve ser, né, a nossa transformação, a nossa purificação, porque temos 6 dias de trabalho, depois vem um sábado, que é o tempo de nos encontrarmos com quem? O tempo de nos encontrarmos com o Senhor. Mas aqui, dando continuidade com a história, né, a história da nossa queda, nós percebemos que Adão e Eva foram expulsos do quem? Foram expulsos do Éden e perderam as suas vestes de quê? As suas vestes de glória, após que o pecado os fez quê? Os definhou, os destruiu, eles ficaram leprosos mediante o pecado. Só que essa história, ele mostra que existe esperança para quem? Para o leproso. E nós podemos traduzir na história da redenção que depois da queda do homem, o homem não foi deixado à mercê, né, das garras de Satanás, mas o plano da redenção foi elaborado, então foi apresentado, pois que se elaborou há muito tempo antes, foi apresentado. E o testemunho está nos mostrar de que o sacerdote deveria, no final dos 7 dias, que aqui consigo traduzir, que é o período inteiro em que a raça humana terá de enfrentar o quê? O conflito na terra, todo o período desde a queda dos nossos pais, chegando até hoje, e avançando até o período em que o conflito deveria terminar, considerado aqui como o período em que o leproso passava fora do quê? Fora do arraial. Porque a raça humana, Adão e os seus descendentes, eles precisam ou precisarão voltar ao seu lar quê? Ao seu lar edêmico. Assim como o leproso voltava também ao seu lar quê? Ao seu lar edêmico, caso se verificasse que a lepra ou a praga da lepra na sua carne, na sua pele foi quê? Foi sarada. Agora tentem pensar aqui, queridos irmãos. O que um leproso declarado pensava mais ou menos quando passasse 3, 4 ou 5 dias e sabia que o 7º dia está chegando, período em que o sacerdote deveria o visitar para que pudesse ser novamente avaliado, então ver se está curado ou quê? Ou não. Que sentimento o leproso sentia? Vamos supor que estamos no 6º dia. É amanhã que o sacerdote virá para fazer o quê? Para fazer a avaliação de mim leproso. Eu consigo aqui imaginar, talvez, o leproso preocupado com seu estado, ver sempre na sua pele, ainda continua a marca do pecado, a marca da lepra ou não. Ele vigiava, ele tinha que ver, tinha que fazer a avaliação. Antes mesmo que o sacerdote viesse fazer a avaliação, ele primeiro fazia uma autoavaliação. Como é que eu quê? Como é que eu estou? Queridos, essa é a mesma experiência que a família, a raça humana, os descendentes de Adão, deveriam começar a experimentar, ou devem experimentar, ao saber que nós estamos rapidamente nos aproximando no período em que o juiz de toda a terra virá para fazer a avaliação da praga do quê? Do pecado que nós carregamos durante os séculos de quê? Os séculos de conflito. Conseguimos aqui perceber? O versículo 2 do capítulo 14, versículo 2 e 3, é como se fosse um juízo, um julgamento que deve acontecer. Um julgamento em que todos nós devemos passar. O período em que os nossos nomes poderão ser passados em quê? Em revista. E a irmã ainda ela fala que nós poderemos ser, né, investigados como se fôssemos os únicos moradores de quem? Os únicos moradores da terra. Minuciosamente seremos avaliados de modos a verificar se ainda a lepra do pecado, que pela primeira vez entrou na terra mediante os nossos pais, e que nós estamos avançando, lutando com o pecado, vai chegar o dia em que cada um de nós, a exemplo, né, do leproso, também poderemos ser quê? Poderemos ser avaliados. Poderemos ser
avaliados. O sacerdote, ele encarava, né, a parte afetada do leproso e deveria fazer um exame de modo a ver se estava curado ou quê? Se estava curado ou não. E nós, a mesma experiência poderemos experimentar. E chega rapidamente o dia em que o julgamento dos vivos há de começar, em que nós poderemos ser avaliados, de modo a ver se a mancha do pecado, a desgraça do pecado ainda existe ou não, em nós, ou foi que banida por completo. Conseguimos aqui entender, queridos irmãos? Essa experiência do leproso é a mesma experiência em que cada um de nós hoje está vivenciando. É uma experiência bem presente para nós. É alguma coisa que acontecia assim em Israel, mas que o Senhor estava extraindo, ou então escrevendo lições para poder ensinar a todos nós. Nós temos uma grande lepra, e esta lepra chama-se o pecado. E se este pecado expulsou, fez com que os nossos pais saíssem do Éden, e o leproso saísse do arraial, e eles ficavam só, num lugar fora, né, do lugar designado em que eles deveriam estar. Nós hoje não estamos no lugar designado desde o princípio que nós deveríamos estar. Não. Os nossos pais já foram expulsos do Éden. Desde aquele momento, nós estamos num lugar em que a princípio o Senhor não escolheu que nós pudéssemos estar. Mas para que se possa voltar ao arraial, para que a família humana possa voltar ao seu lar edêmico, é necessário que passe esse período e então possa ser quê? Possa ser avaliado. E depois de avaliado, mediante esse período de graça que o Senhor nos dá para lutarmos e mediante a graça de Cristo Jesus vencermos o pecado, só assim, quando tudo poder terminar, é assim que nós poderemos voltar ao nosso lar edêmico. Queridos, eu quero terminar, então, apresentando-vos para vós, novamente, um detalhe que o versículo 8 do versículo 14 apresenta. Nós já lemos que aquele que tem de purificar-se, lavará os seus vestidos. Então, ele ganha de novo vestimentas quem? Vestimentas limpas, ou quê? Ou novas. A exemplo, né, de Zacarias, o capítulo quê? O capítulo 3, a experiência de Josué diante da presença de quem? Do Senhor. É figura daquilo que nós somos, porque Josué, ele diante do anjo estava com vestimentas quê? Sujas. Vestimentas sujas, que é uma denotação, ou mesmo que trapos de imundícia, pois não? Nódoas, pecado. Josué, diante da presença do anjo do Senhor, ele estava vestido de imundícia, estava imundo. E ele não ousava falar nada. E talvez com o rosto baixado, suplicando o favor do Senhor. E Satanás fazendo o quê? Acusando e quê? E acusando. O mesmo que Satanás hoje faz conosco. Mas que o Senhor lá, ao repreender Satanás, ele dá uma ordem de que Josué deveria tirar, em primeiro lugar, as vestes que sujas, de modo a que ganhe vestimentas que limpas. A mesma experiência, né, de Adão, que ele cozeram, né, folhas de figueiras, que destrói-se com muita facilidade, né, diante do sol. E eles ganharam, né, vestimentas, símbolo da justiça de Cristo, que eles deveriam que eles ganharam. Adão e Eva, o Senhor mataram um cordeiro, tirar a pele e revestir aquele casal. Mas aqui na experiência do leproso, que é a nossa experiência, aqui nós podemos perceber que nós precisamos ter uma purificação. E que mediante a busca dessa purificação, nós precisamos buscar aquelas vestimentas que os nossos pais no princípio fizeram o quê? Perderam. Aquelas vestimentas de quê? De glória. Aquela glória que os nossos pais no princípio perderam. Nós precisamos
resgatar mediante a graça e o poder de quem? O poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por força que a gente vai resgatando essas vestimentas, mas a exemplo de Josué, mais uma vez repito, é o Senhor que quando nos humilharmos diante dele, ele vai permitir com que a gente ganhe vestimentas que? Vestimentas novas. Então, queridos irmãos, percebamos aqui, leiamos aqui com esta visão que a irmã White nos sugere já desde o princípio. Um outro detalhe é que ele deve lavar-se em quê? Em águas. E acima nós lemos águas que? Águas vivas. Águas vivas. Não qualquer água, mas águas vivas. Levem aqui em consideração que o Senhor no livro de Ezequiel, ele mesmo promete que poderia espargir água limpa sobre quem? Sobre nós. O Senhor prometeu que ele espargeria água limpa sobre nós. Eu estou aqui dando detalhes da preocupação que o leproso deve ter ao aproximar-se diante do dia em que o sumo sacerdote virá para fazer a avaliação. Então, precisamos em conjunto clamar pelas vestimentas de justiça. Precisamos em conjunto pedir que o Senhor nos lave. Pois não? O Senhor nos lave com águas que? Águas vivas, que o Senhor mesmo prometeu aspergir sobre nós. E ele acrescenta que nos daria um quê? Um novo coração. Um novo coração. Eu quero avançar para chegarmos aqui ao termo. Então, permitirmos que a gente tenha aqui uma conversa aberta com os irmãos. O mesmo livro de Levítico capítulo 16, que já é bem conhecido, talvez é o livro em que mais se explora as verdades, né, do Evangelho Eterno. Né? Eu gostaria de pegar aqui esses versículos rapidamente e em conjuntos, explorarmos também lição para nós. Vejamos só. Aqui diz assim, Levítico 16, o versículo 19. Todo aquele ritual de purificação do santuário no grande dia da expiação, que é o período em que nós estamos a caminhar para o fim. Vejamos o que deveria acontecer então no fim de tudo, né? No fim deveria acontecer isso aqui. E daquele sangue aspergirá sobre ele com seu dedo quantas vezes? 7 vezes. E purificará das suas imundícias, as imundícias dos filhos de quem? De Israel. E o quê? E o santificará. Estamos assim? Acontecia um processo no grande dia da expiação, e esse processo terminava em aspergir o sangue por 7 vezes. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só na 7ª vez, quando o sangue era aspergido, é que os filhos de Israel eram purificados das suas lepras, das suas imundícias. Purificará das suas imundícias dos filhos de Israel. E eram então santificados, chegavam, ou então aqueles pecados que eram transferidos ao santuário, então depois apagados, chegava o período em que a santificação, então toda a congregação estava completamente limpa. Limpa. Esse exemplo nós podemos ler de uma forma simples na história de Naamã. Estamos todos lembrados da experiência de Naamã, pois não? Naamã, lá em Reis, né, o capítulo 2 Reis, o capítulo 5, nós encontramos a experiência de Naamã, que é aquela menina, que é uma figura, um exemplo de uma igreja que também precisa levar o Evangelho Eterno para quem? Para os confins da terra, as nações gentílicas. Nós podemos ler o Evangelho em miniatura na experiência de Naamã. Uma experiência do pecado, da história do pecado. Os milênios de pecado que nós estamos a experimentar. Naamã, quantos mergulhos ele deu no sítio que o Senhor designou que ele fosse? 7 vezes. 7 vezes. Naamã, a princípio, ele duvidou, conforme nós fizemos o quê? Duvidamos. Naamã, ele disse que existiam rios com águas correntes mais limpas que o lugar em que ele foi quê? Que ele foi apresentado. Que ele foi apresentado.
Queridos, pode existir para o leproso N caminhos que ele pode traçar para alcançar o quê? A cura. Mas o Senhor só tem um caminho. O Senhor só traçou um caminho no qual nós podemos achar a purificação. Então vem Naamã agora, aceita o conselho e ele vai mergulhando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Mas cada vez que ele mergulhava, ele saía no mesmo quem? No mesmo estado. Nada acontecia. A segunda vez mergulhava, saía no mesmo estado, nada acontecia. Mas vem que a sétima vez que Naamã mergulha, ele ao ressurgir, ao renascer, a Bíblia testemunha que a sua pele foi como de uma quem? De um bebê, de uma criança. Pele mansa, pele bonita, lisa. Queridos, é uma experiência que nós precisamos experimentar. Adão, os nossos pais longe do pecado, eles tiveram um caráter puro, santo e quê? Leal. Mas que o pecado trouxe essa desgraça. Agora, ao passo que nós vamos avançando, nós precisamos trabalhar na restauração de quem? De tudo aquilo que se perdeu. Tudo aquilo que se quer, que se perdeu. Eu quero terminar. Esse estudo é muito vasto porque ele explora muito alguns aspectos, mas não temos tanto tempo para tal. Mas eu quero terminar falando um pouco dessa questão do número 7. Só mesmo um pouquinho. Queridos irmãos, vejamos só. O santuário, ele tem quantos compartimentos? Originalmente 2, mas aqui no santuário terrestre encontramos 3, né? É o pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E eu gosto sempre de começar que antes de entrar no pátio, eu tinha que passar primeiro pela quê? Pela porta, pois não? E a Bíblia, quando ela vai nos dar a identidade da porta, quem seria a porta das ovelhas? Jesus. E Satanás, ele procurou apagar o quê? Destruir, ofuscar o caminho que nos porta para então entrarmos no pátio e vermos o que está lá no santuário. A porta foi destruída. E a profecia bíblica mostra que Satanás faria isso mediante a obra do papado. Depois nós vamos encontrar o quê? O altar, né, onde era quê? Sacrificados os animais. Que Cristo também foi sacrificado. Vamos encontrar a pia, né, onde se lavava. Vamos só, eu começo porta, o altar, vamos encontrar a pia, vamos encontrar a mesa, né, dos pães da proposição, vamos encontrar o candelabro, o altar, né, do incenso, do holocausto, e por último vamos encontrar o quê? No último compartimento que é o quê? Shekinah, a lei de quem? A lei de Deus. Queridos, o que o Senhor vai fazendo, o que o Senhor está fazendo desde o ressurgir da reforma, é restaurar cada compartimento que Satanás havia destruído, pois não? Primeiramente, o povo tinha que saber qual é o caminho que acessa ao Senhor. Tinha que achar a porta que se perdeu. Tinha que achar o lugar do sacrifício. Tinha que achar... E todos esses elementos foram o quê? Foram achados. Qual é o último compartimento que a última igreja tem lutado para que então chegue ao seu ápice? Que também já foi descoberto. Este é o último compartimento do santuário celestial. É o último de todos que vai coroar todo o cenário da história da redenção, do grande conflito. Porque é a lei de Deus, agora não imprensa em tábuas, mas imprensa nos nossos quem? Nos nossos corações, que é a denotação do caráter do próprio Deus nas nossas vidas. E então, o Adão original foi que nesse momento? Foi restaurado. Quando a lei de Deus for imprensa em nós, nas tábuas do nosso coração, nós podemos então declarar, o céu pode declarar que o Adão original, ele foi quê?
foi restaurado. Então nós podemos alegremente voltar agora ao quê? Ao nosso lar quê? Ao nosso lar edênico que perdemos no curso, então que mediante o pecado nós o perdemos. Então, eu acredito que aqui tem ricas lições que podemos explorar para o nosso crescimento espiritual e para a nossa compreensão mais aguçada ainda daquilo que é a experiência do conflito que ora enfrentamos. Então, que o Senhor nos possa abençoar grandemente. Eu gostaria que, neste momento, nos levássemos em oração para que pudéssemos, ou então para que possamos encerrar com essa nossa primeira parte do nosso estudo. Vamos